A Copa do Mundo de 1962 foi uma Copa recheada de polêmicas, e uma dessas polêmicas foi o fato do bandeirinha uruguaio ter sumido após o jogo do Brasil contra o Chile na Copa do Mundo. O Brasil jogou a semifinal contra a seleção 7. O Garrincha foi expulso depois de uma falta gravíssima no chileno Eládio Rojas, e por isso ele não poderia jogar a final. No entanto, na súmula não constava a expulsão do Garrincha. Por quê? Porque o bandeirinha que havia dado a ordem de expulsão do jogador brasileiro, na época, voltou para o Uruguai, seu país de origem, sem dar esclarecimento nenhum sobre a súmula. Assim, Garrincha pôde jogar a final após ser absolvido em um julgamento realizado pela FIFA. Não se sabe ao certo o motivo do sumiço do bandeirinha, mas a versão mais divulgada é de que ele teria recebido um dinheiro da Confederação Brasileira de Desportos, a atual Confederação Brasileira de Futebol. Então, rapaziada, o que vocês acham desse ocorrido? Será que ele recebeu realmente esse dinheiro? Toda partida profissional de futebol tem pelo menos 90 minutos, divididos em 2 tempos, certo? Nem toda. Um jogo realizado em Juazeiro do Norte pela terceira divisão do Campeonato Cearense, o jogo entre União e Crato, foi encerrado aos 40 minutos do segundo tempo. Por que foi encerrado? O motivo é que o capitão do time do Crato, que perdia o jogo de 10-0, entrou em comum acordo com o capitão do União para a partida ser encerrada. A decisão foi repassada ao árbitro Renato Pinheiro, que acatou os pedidos dos líderes do elenco e apitou o fim do jogo 5 minutos antes do tempo regulamentar. Foi o que o árbitro relatou à súmula. Informa que o jogo foi encerrado aos 40 minutos do segundo tempo, em comum acordo com os capitães de ambas as partes. Informo também que o capitão da equipe do Crato veio falar comigo junto com o capitão do União, solicitando que encerrasse o jogo, pois sua equipe já estava perdendo de 10-0, escreveu Renato Pinheiro na súmula, que também relatava que o segundo tempo começou às 16h32 e terminou às 17h18. Mas o inusitado não parou por aí. Por trás da surra por 10-0 estava o fato de que o time do Crato contava apenas com 11 atletas inscritos para a partida, e àquela altura do jogo tinha tido um jogador expulso e outro contundido, isto é, atuava com 9 jogadores, já que não dispunha de reserva para fazer a substituição. O presidente da comissão de arbitragem da Federação Cearense de Futebol, Paulo Silvio, afirmou ao Globo Esporte local que, segundo a regra, um árbitro só pode encerrar uma partida antes do tempo regulamentar, caso seja solicitado por uma das equipes, além de motivos como falta de segurança, iluminação, médicos ou por condições naturais. Segundo ele, porém, o juiz Renato Pinheiro precisaria ter sido mais específico na súmula e deixado nítido que a partida foi encerrada a pedido de um dos times, no caso o Crato. Caso o Tribunal de Justiça Desportiva TJD do Ceará entenda que o caso fugiu à regra, clubes e arbitragens podem até ser punidos. Então, rapaziada, se vocês estivessem jogando um jogo no qual você estivesse perdendo por 10-0 e ainda tinha um jogador contundido e outro expulso no seu mesmo time, vocês continuariam jogando o jogo ou fariam a mesma coisa que o time do Crato fez? Abandonar a partida 5 minutos antes de terminar o jogo? Então, deixe nos comentários a sua opinião.